Olá pessoal, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam em paz, todo mundo tranquilo por aí. Baita prazer falar com vocês. Hoje eu vou ter uma conversa muito especial. Hoje inaugurando, viu, professor Joanisval, esse modelo aqui. Eu nunca fiz exatamente um bate-papo como esse pelo Olha YouTube. aí. E eu estou muito feliz com essa oportunidade também de aprender essa técnica. Mas o professor Joanisval Brito Gonçalves é o autor do livro do mês no Clube Ludovico. É sempre muito bom quando o Clube Ludovico atende a essas demandas de publicar autores nacionais com obras relevantes. Eu faço esse convite a vocês para conhecerem o clube. Recentemente, né? Eu separei aqui alguns dos lançamentos mais recentes do clube para vocês conhecerem. 10 faces ocultas do comunismo, né? Deixa eu colocar aqui na frente da câmera. O meu próprio, da palavra ao medo, sobre liberdade de expressão. Inventando o Indivíduo, um livro extraordinário que fala das origens do liberalismo na Idade Média. Enfim, são sempre títulos muito bem selecionados por um corpo de editores muito cuidadosos, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Hoje nós vamos falar sobre o livro do professor Joanisval, que trata de um tema delicado, dramático, uma das páginas mais pesadas da nossa história, professor, que é o Tribunal de Nuremberg. Antes de qualquer coisa, eu pediria ao professor para se apresentar ao público que não o conhece, né? De onde vem, como é que depois... Aí depois a pergunta óbvia, como chegou a ideia do Tribunal de Nuremberg como objeto de estudos. Seja muito bem-vindo. Baita prazer conversar com o senhor. Obrigado, professor Denis Xavier. Boa noite a todos. Imensa satisfação estar aqui. Está aqui inaugurando tanto esse novo processo, né, de live que o professor Denis está fazendo, como também está com o nosso livro no Ludovico, no Clube Ludovico do mês de novembro. Né? É uma honra, é uma satisfação imensa pela qualidade, né, da curadoria do Ludovico, pelos títulos do Ludovico. Então, eu fico imensamente honrado e feliz com essa oportunidade. E espero que vocês apreciem o nosso livro. E, sem maiores delongas, deixa eu me apresentar um pouco, então, né? Eu sou de Brasília, nasci aqui em Brasília, no ano do Senhor de 1974, e cresci aqui, sou da primeira geração de Brasília. Brasília tem essa particularidade, né? A gente ainda encontra muita gente da primeira geração da cidade. E isso por si só é fascinante. Se vocês não conhecem Brasília, venham conhecer a cidade. A cidade é interessantíssima. Bom, mas venho de uma família simples, de classe média baixa. Meus pais são imigrantes do Nordeste, que se conheceram aqui em Brasília. Isso, inclusive, pode ser percebido com o meu nome, porque eu costumo dizer que com esse nome no mundo civilizado só tem eu. Pode ser que você encontre aí no interior de Goiás. Estou falando com um Denis com 2 N's e Y, meu amigo. Então, é verdade. É verdade. Em relação à pobreza. No seu caso, não, que teve solução, mas no meu ainda continua. Então, você me compreende, né, Denis? Você me compreende. Por telefone é terrível. Até você se identificar, até a pessoa entender o seu nome. Por isso, chamo de qualquer coisa, eu deixo passar e vamos lá, conduta de combate. Cresci aqui em Brasília e sou apaixonado por essa cidade, né? Fiz relações internacionais na Universidade de Brasília, sou do primeiro curso de relações internacionais na universidade no Brasil, que foi na Universidade de Brasília, e também cursei Direito, né?
mas sou inocente, só para registrar, né? Cursei Direito aqui na faculdade privada mais tradicional, que é o CEUB, aqui de Brasília, onde vim a ser professor, né? Onde meus pais estudaram também. Então, é uma relação muito estreita com o CEUB. Se a UNB é minha alma mater, o CEUB também está no meu coração. E sempre muito interessado em temas de história, desde criança, desde muito, muito novo. Eu senti um fascínio por história, sobretudo por história pela Segunda Guerra Mundial, pelos conflitos em geral, mas a Segunda Guerra e a Primeira sempre me chamaram muito a atenção. E aí, quando concluí Relações Internacionais, o curso tinha mais ou menos 20 anos de existência no Brasil, e eu fui a terceira pessoa de Relações Internacionais a fazer o que hoje é muito comum, o tal do TCC, né? O trabalho de final de curso, que foi pela política exterior do Terceiro Reich. E aí eu já assinalava ali o meu interesse no tema. Mestrado, também na UNB, resolvi ousar, e foi ali que eu comecei a estudar o Tribunal de Nuremberg. Então, lá pelo final do século passado, né, e a gente vai se dando conta que... exatamente. No final do século passado, fiz o meu mestrado sobre julgamento sobre o Tribunal de Nuremberg, que também são aquelas iniciativas meio pioneiras, né? Coisas que alguns dizem que são de loucos, porque era a primeira vez que se trabalhava no Brasil com um tema como esse. Geralmente, em história na UNB, se focava muito na minha área, em história das relações internacionais, com integração. Era uma época de mudança muito significativa no cenário internacional, América Latina, e eu quis seguir para uma outra linha. Eu falei, eu quero estudar o Tribunal de Nuremberg. E ali, mergulhei no Tribunal de Nuremberg. O resultado desse mestrado, no final das contas, foi um primeiro livro sobre o Tribunal de Nuremberg, quer dizer, foi o primeiro livro escrito por um lusófono, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique. Foi a primeira vez que alguém se debruçou nos países lusófonos e produziu um livro sobre Nuremberg. E deu muito certo. A primeira edição foi de 2001, segunda edição 2004, e aquilo ficou guardado. Aí segui por outros caminhos, fui fazer meu doutorado em Relações Internacionais e trabalhei com inteligência. Tenho alguns livros publicados sobre inteligência, sobre contra-terrorismo. Esses temas são os temas do meu dia a dia. Hoje eu sou consultor legislativo do Senado para a área de Relações Exteriores, Defesa Nacional e inteligência. Então, são temas com os quais eu trabalho o tempo todo. A Nuremberg ficou guardadinho ali, E aí, finalmente, em 2024, após um contato com o pessoal da editora LVM, surgiu a proposta. Professor, o senhor quer... o que o senhor acha de fazer uma terceira edição do seu primeiro livro, O Tribunal de Nuremberg? E me empolguei e falei, vamos lá. Só que à medida que eu fui reescrevendo o primeiro livro, eu vi que eu não faria nada do primeiro livro. Teria que ser alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E aí é esse livro que vocês vão receber, ou já estão recebendo, do Clube Ludovico. E com isso eu já respondo a tua outra pergunta, né, Denis? O interesse por Nuremberg, o interesse por produzir esse livro, é muito interessante mergulhar na história de um episódio tão significativo, né? Um episódio que, no final das contas, é um divisor de águas. No primeiro livro, inclusive, eu assinalo isso. Se você tem a Conferência de Bretton Woods de 44 como grande divisor de água de um sistema econômico internacional, se você tem a Conferência de São Francisco
né, e o final, efetivamente, da Segunda Guerra Mundial como um divisor de águas políticos, você tem o Tribunal de Nuremberg como um divisor de águas no sistema jurídico internacional. Esse foi o foco do meu primeiro livro, o Tribunal de Nuremberg. Nesse, a perspectiva foi um pouco distinta. A gente busca contar a história do julgamento. A gente busca contar a história daqueles 11 meses ou 218 dias de audiência, a partir da perspectiva daqueles que lá estiveram. Então, é muito interessante, e a vantagem não só de estar mais maduro, né, escrevendo a respeito, mas o acesso à tecnologia. Isso é fantástico. Na minha época, quando eu estudei o Tribunal de Nuremberg, lá no meu mestrado, eu tinha que pesquisar. Felizmente, havia os autos aqui no Superior Tribunal Militar. E aí estava lá eu, jovem estudante de mestrado, quase que diariamente na biblioteca do Superior Tribunal Militar, pesquisando esse material, também a biblioteca da Universidade de Brasília, e contatos por uma nova ferramenta, uma ferramenta tecnológica fantástica à época, contatos, inclusive, com professores e pesquisadores no estrangeiro. Essa ferramenta se chamava e-mail, né? Então, a gente começou a trocar correspondência, né? E numa brincadeira dessa, eu já te devolvo a palavra, não sei se eu estou me prolongando muito, mas nós estamos de bate-papo, por favor. Numa brincadeira dessa, né, ou trocando ideias com alguns pesquisadores, eu tive a imensa satisfação de entrar em contato com um dos promotores do julgamento de Nuremberg, né, o professor Benjamin Ferenczi, ou Ben Ferenczi. Ele, de fato, ele havia sido promotor-chefe num dos julgamentos de Nuremberg posteriores ao dos grandes criminosos de guerra, porque houve mais alguns julgamentos em Nuremberg, depois a gente pode até falar disso, isso é tema do segundo volume do nosso livro, e ele foi o promotor-chefe de um dos julgamentos mais importantes, que foi dos Einsatzgruppen, né, que eram os grupos de extermínio que atuaram nos territórios ocupados do leste. Então, e aí o Ben, eu me permito chamá-lo assim, porque ele pedia para ser chamado desse jeito, foi fantástico. Me mandou, respondia minhas questões, nós conversávamos muito, me mandou o material dele pelo correio, né? Os correios naquela época não atrasavam, mandavam. As pessoas não sabem, né, Jonisval, a dificuldade que um pesquisador tinha até muito pouco tempo para ter acesso a fontes, documentais importantes, especialmente que às vezes você só conseguiria numa biblioteca de textos especializados na Europa, em outros países. Hoje, pelo amor de Deus, com IA, às vezes até o próprio e-mail, né? Às vezes um WhatsApp que você manda para um estudioso e já se torna amigo desse estudioso. Enfim, é uma coisa absolutamente extraordinária. Eu queria te fazer uma pergunta. Vamos lá. Sem antes lembrar a nossa audiência, explodiu a audiência aqui, o pessoal muito interessado no tema. Inclusive, nós temos um QR Code aqui na tela para todos aqueles que quiserem ter acesso, www.clubeludovico.com.br. Tem um código de desconto. Depois me confirma, por favor, Clube. Acho que é Xavier Convida. Xavier Convida. Você tem acesso à assinatura anual por cartão de crédito. Você vai receber um ano inteiro de box, né, desses livros extraordinários que nós temos lançado, a começar pelo livro do professor Joanisval, com um desconto de R$100 na assinatura anual. Então aproveitem e utilizem esse desconto, porque vocês vão receber todos os meses preciosidades em vossas casas, num box, tem sempre um brindezinho que acompanha, interessante. Eu queria... Xavier Convida mesmo, me confirmam aqui. Professor, tem uma série que eu adoro, que é Band of Brothers. Perfeito. E que chega uma hora, acho que o senhor deve ter assistido,
É, tem um determinado momento no qual, ali pelo último capítulo, que o exército norte-americano descobre ali os campos de concentração, e é uma das cenas mais fortes e impactantes que eu já vi na vida, que é aquele momento no qual o soldado americano, o exército americano, trava contato com uma coisa que ele não entendeu muito bem o que era. A cena vai um pelotão à frente, que o comandante manda, fala assim, olha, dá uma olhada na área, né, para ver se está tudo bem, e eles vão fazendo uma ronda, um soldado volta correndo para o comandante e fala, comandante, o senhor tem que nos acompanhar. O senhor tem que nos acompanhar, porque eu não sei explicar o que nós acabamos de ver. E aquilo, ver um campo de concentração. E aí eles perguntam, mas o que está acontecendo aqui? Vocês são assassinos? Vocês são bandidos? Por que vocês estão nessa situação? Do ponto de vista mais formal, talvez o Tribunal de Nuremberg seja aquele momento impactante no qual o mundo venha a ficar sabendo das principais atrocidades cometidas naquele período. Poderia falar para a gente um pouco sobre isso? Quer dizer, como é que se dá essa explosão no mundo a respeito das informações que então começam a surgir? Sem dúvida nenhuma, Denis. Antes de mais nada, esse episódio, sem dúvida nenhuma, talvez é o episódio mais marcante de Band of Brothers. É quando eles encontram um campo de concentração de Dachau. Exato. Os americanos estavam avançando ali e encontram Dachau, né, que fica na Baviera, próximo a Munique, próximo também a Nuremberg. E aí tem algumas particularidades. O réu mais importante de Nuremberg, Hermann Göring, ele se rende no dia 8 de maio, 7 e 8 de maio, quando a guerra acaba praticamente, né, o dia que é assinada a rendição alemã. Ele se rende exatamente para esse pessoal, para essa divisão, para a divisão. Que eu comento isso no livro, né? E o livro tem essas particularidades. A gente conta essas histórias. Então a gente conta o episódio da rendição dele, né? Como é que ele se apresenta. E é muito marcante porque essa divisão era uma divisão texana, né? Era uma divisão texana, e eles tinham feito a campanha do norte da África, depois eles fizeram o dia D e foram mandados, né? Fizeram a campanha na Itália, portanto, né? Depois fizeram o dia D e foram mandados para aquela região ao sul da Alemanha, né? Que é a Baviera e a Áustria. E lá eles se depararam com isso. E aquilo foi um choque imenso para todos. Parece brincadeira, mas eu me arrepio toda vez que eu me lembro dessa cena, que a gente fala nessa cena. Os americanos chegaram e não acreditavam no que estava vendo. Eles estavam vendo simplesmente cadáveres humanos se mexendo em algo que é indescritível. E eu vou já associar Nuremberg a isso. Situação parecida viveram os britânicos quando chegaram ao norte, né, em Bergen-Belsen, e também os soviéticos quando vieram avançando do leste. Nuremberg é tão importante, se fosse só por isso o julgamento já seria fundamental, porque é em Nuremberg que se revela ao mundo as atrocidades do Holocausto. Tem um episódio muito marcante, que a gente também conta no livro, um episódio muito marcante no início de dezembro de 45. Abro um parênteses aqui. A escolha da data de hoje foi magnífica, porque exatamente há 80 anos, no dia 20 de novembro de 1945, se iniciava o julgamento de Nuremberg. Jonisval, eu não posso deixar de fazer esse registro. Nós estamos falando de uma coisa que aconteceu ontem. Foi exatamente. Exatamente. Isso me assusta muito, porque as pessoas tratam desses assuntos, né, como se nós estivéssemos falando de algo no passado muito longínquo. Foi ontem. Foi ontem. Há 80 anos. Foi ontem.
Está cheio de gente viva aí andando entre nós, que estava aí tocando a sua vida, quando foi instalado o tribunal para julgar essas atrocidades. É inacreditável. E o mais, se me permite o termo mais louco disso tudo, Denis, é que hoje a gente se depara com pessoas, primeiro, negando o Holocausto, pessoas desconhecendo aquilo que aconteceu, e mais ainda, a gente começa a ver, a perceber uma onda de antissemitismo pelo mundo ou pelo Ocidente, inclusive aqui no Brasil, o que é surreal. A gente vê a autoridade pública, eu não vou citar nenhum nome, mas propondo boicote a lojas de judeus. É inacreditável. Isso aconteceu há 90 anos na Alemanha. Há 90 anos isso estava acontecendo. Eu conto alguns episódios sobre isso no nosso livro também. Para fechar essa questão desse episódio em Nuremberg, no início de dezembro, os americanos estavam apresentando a acusação e, de repente, naquele dia, eles interrompem, eles dizem, agora nós vamos mostrar um filme. E aí as luzes se apagam e começa a exibição desse filme. E que filme era esse? Era o filme dos campos de concentração. Era o filme que os aliados fizeram quando libertaram os campos de concentração. E, de novo, me arrepiei, porque a gente se transporta para aquilo tudo. Foi um choque para todos na sala de audiência, foi um choque para a humanidade. O filme foi tão impactante que Lord Lawrence, que era o presidente do tribunal, quando acabou o filme, e a gente conta isso no livro também, a história é muito, o livro é muito narrativo de tudo que aconteceu. Quando acaba a exibição do filme, você tem um silêncio absoluto na sala de audiências, podia cair um alfinete que escutariam. Lord Lawrence simplesmente, em silêncio, se levanta e sai da sala de audiência acompanhado dos outros juízes. É como se ele não parou para dizer, olha, a sessão está suspensa, ele simplesmente se levantou em silêncio e saiu. Muitos dos réus ficaram chocados, porque alguns, e é importante ter isso em mente, estavam sabendo daquilo pela primeira vez. Havia aqueles que conheciam, mas havia outros que estavam vendo aquilo pela primeira vez. Porque faziam parte do establishment burocrático, mas não tinham acesso aos, vamos dizer, ao que estava acontecendo na prática lá nos campos, propriamente. Exatamente. Esse é um dos temas mais discutidos de Nuremberg, um dos grandes argumentos da defesa, né? Que eram informações muito fechadas, sobretudo para quem estava distante daquilo tudo. É óbvio que um Hitler sabia disso, um Himmler sabia disso, mas alguns réus ali não tinham noção, outros se diziam não ter, e aí, ao longo do julgamento, eles são expostos e fica evidente que sabiam, e outros ainda, aquilo foi tão chocante, e eu vou citar um dos réus, por exemplo, e no nosso livro a gente também se preocupa com isso, uma parte do livro é apresentando os protagonistas, não só os réus, como os promotores, os juízes, né? Essa é uma parte interessante, porque não é só sobre o julgamento de Nuremberg. Sim. É a história daquelas pessoas e daqueles acontecimentos que marcaram a primeira metade do século XX. E só para puxar aí, um dos réus, que era o Schacht, Hilmar Schacht, que foi o grande gênio, o mago da economia alemã da primeira metade do século XX, o Schacht tinha uma particularidade. Quando está sendo exibido o filme, ele simplesmente se vira e fica de costa para o telão. Ah, caramba.
Agora, tem mais um detalhe que a gente conta sobre ele no livro que pouca Quem fez gente isso não... recentemente foi aquela mocinha, Greta Thunberg, Ah, quando eles foram, quando eles estavam querendo entrar ali na faixa de Gaza e que foram uhum. recolhidos, né, até para a proteção deles, o governo de Israel falou assim, não, vem cá, Tem a ver, né? colocaram numa sala e falaram assim, deixa eu mostrar os vídeos que nós temos daquele ataque do Hamas. E eles fecharam os olhos e viraram a cara. Perderam Perfeito. uma oportunidade Exemplo, de um pouco mais à frente, né? exatamente a comparação está perfeita. A comparação está perfeita. E aí, no caso do char, tinha mais uma particularidade. E aí, os 24, no final das contas, 21 réus, isso é muito interessante conhecer cada um. O Chart tinha vivido os últimos meses da guerra em um campo de concentração. Porque ele sempre se mostrou muito, sobretudo a partir de 38, melhor dizendo, ele se colocou contra as políticas dos nazistas e foi dispensado por Hitler em 38, ficou como ministro sem pasta até 43, mais ou menos, né? E em 44 ele foi considerado suspeito de um evento que a gente trata ao longo do livro todo, o atentado de 20 de julho de 44. Foi aquele último atentado contra Hitler, né? Aquela bomba que foi colocada embaixo da mesa de reuniões dele. Quem já viu a Operação Valquíria, exatamente, o Conde von Stauffenberg, quem já viu a Operação Valquíria, aquele é o grande atentado de 20 de julho. Né? E aí o que acontece? Começou a perseguição àqueles que eram suspeitos de terem conspirado nesse atentado. E o Chartres foi colocado como suspeito, foi botado num campo de concentração e por muito pouco não morreu. E aí o grande choque para ele é esse: ele saiu da prisão nazista e agora eu vou foi para a responder prisão de Nuremberg. Exatamente, e estava respondendo ali. E aí quando veio o filme dos campos de concentração, aquilo foi chocante para ele. Aquilo foi chocante. Né? Mas é claro, houve outros réus que taparam o rosto, que se afastaram, mas eu acho que o mais marcante é sobre isso. E é disso que a gente vai citando no livro. São essas curiosidades, essas particularidades, porque a gente buscou os relatos de quem viveu aquilo. As nossas fontes, e que hoje a gente tem acesso, como você havia falado antes, você havia comentado, poxa, quando o Joanisval, o jovem, fez a pesquisa de Nuremberg lá há quase 30 anos, acessar essas fontes era impossível. Hoje, a gente tem online. Você consegue os autos do julgamento de Nuremberg online. Que maravilha isso. Você consegue os áudios, você consegue escutar. E em alguns momentos há vídeos também, então você consegue ver as expressões. E o que eu fiz? Eu fui nessa documentação primária, e aí busquei, reli, foi mais de um ano trabalhando nisso, os 22 volumes de autos, né, são 22 volumes de autos de 600 páginas, mais ou menos, né, que ali é o dia. Fui em outros documentos acessórios, tem a denúncia, né, a peça inicial de acusação americana, ela está em 8 volumes, está numa coleção de 8 volumes também, dessas dimensões. E uma série de outros documentos acessórios. E também busquei privilegiar, para produzir esse livro, as biografias e relatos de quem assistiu aquilo. Vocês vão ver agora que deve sair o filme Nuremberg, né, com o Russell Crowe. A gente não ganha nenhum jabá para fazer essa propaganda, não. Mas conta ali a história de Goering e de um dos psiquiatras da prisão, que é o Dr. Kelly. Né? E aí, o que eu busquei fazer? Eu busquei os relatos dessas pessoas. Então, do Dr. Gilbert, que foi o psicólogo que acompanhava aquilo tudo, judeu, falava alemão, e havia muitos judeus em Nuremberg,
havia muitos judeus em Nuremberg, e o Gilbert, ele tinha um contato quase que diário com os prisioneiros também. E ele ficava assistindo na sala de audiência o julgamento e tomando notas. E aí depois ele produziu o Diário de Nuremberg, e eu me foquei muito no diário, porque é o interessante, ele conta as impressões no momento da sala de audiência, que estava acontecendo a audiência. Ele conta as impressões na cantina, quando os presos, os réus, iam almoçar, iam jantar. Ele conta as impressões dele depois que ele ia para a sala, depois da audiência, que ele ia para as celas conversar com os réus. Então, a gente buscou juntar tudo isso. Relatos dos próprios réus que não foram executados, né? Nas memórias, as memórias do almirante Dönitz são fantásticas, são fantásticas. Eu conto num trecho das memórias dele, onde ele se justifica o porquê que, depois da morte de Hitler, né, a partir do 1º de maio, 1º de maio, ele assume Dönitz como presidente da Alemanha, e ele fica 3 dias no poder ainda. Aí ele conta por que ele postergou, né, a rendição. E é muito interessante o relato. À medida que eu ia lendo o relato e imaginando ele contando aquilo, é uma experiência fantástica. Então, eu fiz essas memórias. Né? Eu sempre que eu falo desse assunto especificamente, sempre me vem uma coisa no estômago, sabia? Aí eu teria 50 perguntas para te fazer. Eu tenho uma que estava fora do script, mas eu preciso fazê-la, só que não sem antes. Deixa eu exibir aqui o comentário do Clube Ludovico. Olha lá, ótimo, vamos lá. Especial de R$100 no valor total da anuidade do clube. Assinatura anual na modalidade de cartão de crédito com esse cupom aqui. Xavier convida. Então, vocês entram em clubeludovico.com.br. O livro do mês é o livro sobre o qual nós estamos falando aqui. Depois eu vou falar, quero saber o porquê do título. Você pode ter acesso por meio desse QR Code aqui também ao site. Você usa esse cupom. Bom, eu não preciso nem dizer da maravilha que é o livro que nós temos esse mês. Professor, do ponto de vista do historiador, desse que investigou os documentos em primeira mão, nós estamos falando de um corpo de psicopatas ou nós estamos falando, mais ou menos, para usar uma expressão da Hannah Arendt, da banalidade do mal que se instaura por meio da burocratização da destruição do outro, coisa que nos ronda sempre. Sempre. Porque às vezes a gente está falando de alguma coisa do tipo, não, isso não volta a acontecer porque foi um momento de loucura, de psicopatia, ou o que nós temos ali são homens agindo como homens, mas levados ao limite da coisificação do adversário, da coisificação do outro. Denis, essa é uma questão interessantíssima e esse foi um dos eixos motivadores da nossa pesquisa, e eu trato disso também, desculpe se estou parecendo redundante, mas eu toco nesses pontos em vários momentos, nesse ponto em vários momentos do livro. Essa é uma pergunta de $1 milhão e que permaneceu. Para responder, primeiro, é interessante conhecer os relatos dos psiquiatras e psicólogos que participaram daquilo, né? E as opiniões deles se dividem. Você tem você tem o Gilbert, que tem uma percepção, o Kelly já tem outra, né? E nós temos o Goldenson, que tem o livro dele está publicado em português, e eu usei muito, que foi o psiquiatra que substituiu o Kelly, porque ele vai embora no início de 46, né? Então as percepções são variadas. E para continuar essa resposta, a partir do momento que a gente mergulha nessa história, e eu fiz questão de buscar entender o perfil de cada um desses réus, isso é fundamental.
Foi inclusive uma discussão interessante que a gente teve com os editores, né? Eu falei, gente, não dá para entender Nuremberg, não dá para entender a Segunda Guerra Mundial, não dá para entender o Holocausto, não dá para entender o nazismo, e não dá para entender tudo isso que a gente está vivendo hoje se nós não conhecermos o perfil dessas pessoas. Então, a primeira parte desse primeiro volume de O Crepúsculo dos Deuses, ela é voltada a analisar também o perfil dos réus. Então, respondendo objetivamente à tua questão, havia psicopatas? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas a Hannah Arendt foi muito feliz a cunhar essa expressão da banalidade do mal, porque o que se viu na Alemanha entre 33 e 45, e que se viu também na União Soviética, desde da famigerada Revolução Bolchevique de 17, até pelo menos o fim do stalinismo em 53, é exatamente pessoas comuns que são absorvidas, eu não vou dizer nem cooptadas, mas são absorvidas por essas ideologias, por essas falácias, e você vê um homem comum que é o seu vizinho e que passa a ser um guarda de um campo de concentração. Isso é uma... É interessante que, ao longo os depoimentos são muito marcantes. Nós tivemos mais de 90 testemunhas em Nuremberg arroladas pela defesa e pela acusação. E há depoimentos, e é claro que, pelas dimensões do livro, essa versão que a gente tem no Ludovico é o volume 1 condensado, porque o livro, inicialmente, ele estava com 1.800 páginas. Não ia caber no box. Não ia caber no box. Aí eu tive que reduzir para 1.200. Mas, mesmo assim, estava grande ainda. Aí eu tive que reduzir para 700. Mas estava enorme ainda. Aí a proposta com a editora foi exatamente... Então, a gente divide em dois tomos, e aí o primeiro ficou... Mas na versão integral, a gente traz os relatos, a gente traduz os relatos de algumas testemunhas, inclusive de vários oficiais nazistas, né? Alemães nazistas, ou só alemães, porque a gente não deve confundir as duas coisas, né? Que narram com uma frieza e uma tranquilidade atrocidades que seriam inconcebíveis e que Nuremberg mostra ao mundo, porque não se imaginava que alguém poderia cometer aquilo, né? Que narram com uma frieza. E aí você vai ver quem era esse sujeito antes. Ele era uma pessoa comum. O risco, a ideologia é um mal absurdo. E o que a gente vivenciou nos últimos 150, 200 anos, se a gente pensar nas revoluções de 1848, se a gente pensar nos últimos 200 anos, a partir, vamos pegar como um marco, por exemplo, o Manifesto Comunista, a partir daí, a gente vê essa massificação da banalidade do mal. Uhum. E um outro tema que me interessa muito e que eu estudo há algumas décadas, a gente vai ficando velho, vai começando a falar em décadas e não em anos, é a União Soviética, sobretudo a União Soviética daquele momento, a Rússia em si, né? Eu gosto muito da Rússia como objeto de estudo, e particularmente aqueles processos que levaram ao estabelecimento do regime bolchevista e aqueles primeiros anos. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como você bem disse, isso foi ontem, mas a gente vê isso voltando a acontecer, com novas roupagens, mas voltando a acontecer. Eu acho que documentos como esse documento que... vamos usar você um com o outro aqui, né, senhor? Tá. É muito por normal. favor.
esse documento que você produziu, Joanisval, carrega essa importância. O fato de não saber abre muitas portas para antigos demônios que estão sempre à espreita. Então, eu vejo muitas manifestações na Europa, nessa Europa que foi tão atacada não só vamos dizer, pelos males do nazismo, do fascismo. Em todo lugar que você anda tem uma lembrança, tem um ponto de referência, como eles dizem, para que não se repita, para que não nos esqueçamos, e especialmente para essa população mais jovem, mas não só aquela que não teve acesso a essas informações, nos bastidores, do modo como uma coisa muito rapidamente sai do controle. Sem dúvida. Uma dimensão avassaladora, que de repente, quando você pisca, quando você acorda, aquela ameaça se torna uma coisa concreta e de repente... Rápido. É rápido demais, é muito, muito rápido. Então, para não se repetir, a forma é essa, é a produção de textos sérios, como o seu, históricos, bem documentados, interessantes, exatamente para que a gente mantenha viva essa chama, para que não tomemos caminhos que estão sempre aqui, para todos os lados, aparecendo a todo momento, como alternativas para a resolução dos nossos problemas, alternativas que não são alternativas. E daí eu aproveito para fazer uma outra pergunta, que já estava mais ou menos por aqui, e eu acho que é uma dúvida de todos nós. Quantos réus houve no tribunal e por que da escolha desses réus numa miríade de nomes possíveis, né? Como é que se deu essa escolha, professor? Fantástica pergunta também. Antes disso, só para completar, tentar acrescentar o que você já expôs brilhantemente. Em alguns trechos do livro, e mesmo na edição condensada, eu fiz questão de deixar isso, há o relato da acusação em Nuremberg sobre o processo de tomada e consolidação do poder conduzido pelos nazistas. E esse é um outro aspecto chave desse nosso primeiro volume, A Caminho de Valhalla, né? Porque a gente apresenta toda a acusação nesse primeiro volume. E o segundo volume começa a partir da defesa, efetivamente. Mas o processo de tomada, de cooptação de grupos de trabalhadores, de cooptação do aparato empresarial, industrial da Alemanha, em seguida a cooptação do judiciário, das Forças Armadas. É todo um processo que é narrado, né, que a gente... E à medida que eu ia lendo a acusação, o texto original da acusação de Nuremberg, lá de 45, eu via, poxa, eu já vi isso acontecendo depois. Então, é perigosíssimo. As instâncias que deveriam marcar uma resistência e não deixar passar um limite, elas capitulam. Exatamente. Entregam. E ali... Exatamente. E veja, eu não coloco nenhum juízo de valor nesses trechos, simplesmente trago que foi escrito pela acusação há 80 anos. Né? E a gente, às vezes, se vê transportado para outro lugar e para outro tempo bem mais próximo da nossa existência. Mas, e só fechando isso também, é muito interessante a velocidade com que isso acontece. Você foi muito feliz trazendo essa observação. O Partido Nazista esteve no poder na Alemanha durante 12 anos. De 30 de janeiro de 33 a 1945, a maio de 45. E promoveu mudanças assustadoras, inclusive na mentalidade das pessoas. Em pouco mais de 10 anos. Em pouco mais de 10 anos. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. A cooptação da juventude. A cooptação da juventude numa velocidade incrível. E aí, não posso deixar de fazer o paralelo, por exemplo, com o caso soviético,
O czar cai em fevereiro, março de 17, né? Depende do calendário, né? O gregoriano, cai em fevereiro, março de 17. Lenin, salvo engano, retorna para a Rússia em abril, acho que foi em abril. Em outubro, novembro, os bolcheviques tomam poder. E aí um detalhe sobre desculpa estar desviando um pouco, mas eu vou já responder a sua questão, que eu não esqueci, não, é mania de professor. Um detalhe importante, pouca gente sabe, mas os bolcheviques tomaram o poder em outubro / novembro de 17, praticamente sem morte. Não sei se as pessoas sabem, morreu mais gente no filme Outubro, que foi feito 10 anos depois, sobre a Revolução, exatamente exatamente. Foi muito rápido e foi muito. A coisa desmoronou. O Kerensky fugiu, eles tomaram o poder, invadiram o Palácio de Inverno, pronto. Então, a gente tem que estar muito atento para esse processo. Agora, voltando à sua pergunta, os réus. Como é que foi a escolha dos réus? Na versão integral do volume 1, tem um capítulo onde eu trato muito disso. E aí a gente faz uma síntese nessa versão condensada. Mas tem um primeiro episódio na Conferência de Teherã, em 43. Minto, foi na Conferência de Yalta, em 45, no início de 45, que estavam Roosevelt, Stalin e Churchill reunidos. A guerra estava praticamente acabada, né? E eles se reúnem ali para começar a fazer a partilha do espólio do eixo depois da guerra acabada. E aí, num daqueles brindes, né, a tendência era muito grande a que se levasse alguns a julgamentos. Mas aí Stalin faz um brinde e propõe que nós possamos logo enforcar 50 mil alemães. Churchill fica muito bravo com aquilo e levanta daquilo. Eu não admito, o Império Britânico jamais vai admitir a execução sumária de 50 mil pessoas desse jeito e tal. E fica aquele clima tenso. E aí Roosevelt, que tinha muito jogo de cintura, intervém e diz assim, não, então vamos fazer o seguinte, a gente não vai, a gente vai executar só 49 mil. Aí todo mundo começa a rir e tudo, mas era assim. E aí foi lançada a sementinha da necessidade de um tribunal internacional. Os americanos gostaram da ideia. Churchill estava meio relutante, né? E aí Stalin percebeu que um tribunal seria interessante porque ele podia repetir os julgamentos espetáculos de Moscou, dos expurgos de 36 a 38. Porque no regime stalinista, aquele tipo de julgamento, né, era o grande evento para provar o poder do Estado, como aqueles culpados, antes mesmo de serem denunciados, aquelas pessoas já eram culpadas, admitiriam a culpa e exporiam o que o sistema queria. Espetáculo, né? Num grande espetáculo. Exatamente, eram chamados de julgamentos espetáculos, né? Julgamentos espetáculos de Moscou. E aí Stalin gostou da ideia. E aí, ao longo a guerra avança, 8 de maio ou 9 de maio, porque para os soviéticos é 9. Você vai ver que os russos vão sempre comemorar o 9 de maio e tem razão por isso. A guerra acaba na Europa, e aí eles começam a se organizar, fazem uma conferência em Londres em julho e agosto para decidir quem seriam os réus. E aí a gente relata um pouco disso, havia uma discussão enorme sobre quantos réus, quem seria réu, porque Hitler estava morto. É verdade. Goebbels, que era o seu sucessor, né, estava morto também, o ministro da propaganda. Himmler, o senhor absoluto da SS,
também estava morto. E aí eles começaram a buscar quem seriam os réus. Esse foi o tema mais difícil. A conferência, que era para ser rápida, a Conferência de Londres, para estabelecer as bases do tribunal, ela começou em julho e ela só acabou na segunda semana de agosto. E por que ela só acaba? Ela acaba na segunda semana de agosto por pressão de Moscou. Stalin falou: vocês vão resolver isso. E aí deu ordem para os seus delegados na conferência, eles resolveram. Mas os réus ainda não tinham os nomes, eles ainda não tinham chegado ao nome e o número de réus. Isso só vai acontecer pouco antes, aí em outubro, pouco antes da entrega da denúncia. Foram 24. Essa é outra pergunta fantástica. A denúncia, quem não for da área de direito, denúncia é a peça inicial de acusação, né? Onde eu digo quem são os réus, quais os crimes que eles cometeram. Então, na denúncia, havia 24. Obrigado, italiano descomplicado. Aí o pessoal que quer aprender italiano vale conhecer o trabalho da professora Ana Luísa, minha professora de italiano, e recomendo. Eu sei que Denis estudou na Itália. Obrigado. Denis estudou na Itália. Denis tem nacionalidade italiana também, não? Sou um apaixonado. Fiz meu doutorado lá, fiquei 3 anos na Itália estudando na Universidade de Macerata, enfim, escrevi minha tese em italiano, foi uma festa. Fantástico. Isso vale uma outra live, hein, para a gente falar disso. Como não? Eu acho que aqui a gente vai ter que fazer umas 10, na verdade. Muito bom. A denúncia tinha 24 nomes. E esses nomes, eles foram pensados de maneira muito diferente. O que se buscava ali aí entra um outro nível de Nuremberg, o simbolismo de Nuremberg. Eles buscavam trazer ali representantes dos vários segmentos da sociedade alemã que apoiaram o nazismo. Alguns nomes eram naturais. Hermann Göring, o sucessor de Hitler até pouco antes da morte de Hitler. Göring, que tinha sido ás da Primeira Guerra Mundial, era uma das figuras mais marcantes e, sem dúvida nenhuma, era a maior liderança no Terceiro Reich depois de Hitler. Göring era natural. E Rudolf Hess se levantou a questão. Rudolf Hess era aquele que havia sido adjunto de Hitler no Partido Nazista e que, em 1941, pega um avião e vai sozinho para o Reino Unido, salta de paraquedas no Reino Unido para tentar negociar a paz com os aliados. A gente conta a história de Rudolf Hess e de como ele fez isso no nosso livro também. Outras autoridades, como o ministro das Relações Exteriores, Ribbentrop, né, que nada mais era do que um vendedor de champanhe. A gente conta um pouco da história de Ribbentrop também. Esses nomes eram nomes naturais, mas havia outros, por exemplo, como uma vez que Himmler estava morto, eu precisava de alguém que simbolizasse a SS. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram um número 2, e que certamente tinha culpa no cartório, que era Kaltenbrunner. Kaltenbrunner era o número 2, vai ser colocado ali. Alguns militares também, né? Mas esses nomes foram que meio pincelados também em razão de quem eles tinham à mão ali. E aí é interessante, por exemplo, que os soviéticos estavam protelando demais e chegou um momento em que estavam dificultando o início do tribunal, do julgamento, e aí os americanos disseram, bom, se vocês não quiserem, a gente vai fazer aqui nós. E aí vocês julgam os seus criminosos de guerra, e a gente vai julgar os nossos aqui. Só que os soviéticos só tinham 2 figuras que poderiam ser considerados grandes criminosos de guerra. Então, dos 24 primeiros nomes, 2 só foram indicados pelos soviéticos. Né? O Hans Fritz, que pouco tinha a ver com aquilo tudo, porque era simplesmente o locutor,
o homem que falava na rádio, né, sobre a Alemanha, mas... É uma cota soviética? Era a cota soviética. É bizarro isso, né? Bizarro. Era a cota soviética. E o grande almirante, que havia sido o antecessor do almirante Dönitz, né, que estava preso na mão dos soviéticos. Né? Então, os soviéticos disseram, nós temos esses dois aqui, vão esses dois. E aí a gente tem isso, 24 nomes. Mas a história não para por aí, porque a denúncia é de 24 nomes. Mas, no final das contas, só 21 desses nomes serão julgados em Nuremberg. Mas aí, Denis, eu vou deixar para o pessoal ler no livro ou na nossa imersão por que aconteceu com 3, né, que não estavam no banco dos réus. E uma outra particularidade... Saíram de férias. O que aconteceu com esses 3? Você vai conhecer lá no nosso livro. Só mais uma particularidade que foi uma inovação de Nuremberg. Organizações foram levadas a julgamentos. Para quem da área de direito, se assusta, né? Por quê? Eles pegaram 7 organizações, ou dependendo do cálculo, 6, né? O corpo de dirigentes do partido nazista, a SS, e aí junto com a SS, por isso que eu disse 6 ou 7, tem o SD, que era o órgão de inteligência da SS, a Gestapo, que no final das contas também pertencia à SS, que era a polícia política, a SA, né, que eram as duas forças, a SS e a SA, que sustentavam o nacionalsocialismo, o Estado-Maior e o alto comando das Forças Armadas. Pegaram essas organizações e disseram, essas organizações vão ser julgadas em Nuremberg também. E aí o que é louco é o seguinte, chegaria um momento que se você tivesse sido membro... e o Partido Nazista, isso. Se você tivesse sido membro do Partido Nazista, em algum momento, você estaria sujeito a ser julgado como criminoso de guerra. Olha isso. Olha isso. Percebe? Bastaria o fato de estar inscrito no partido, que você já estava respondendo, Sim. por fazer parte da organização. Tem uma pergunta aqui da Zaira, que é do Superchat. Deixa eu ver aqui. Zaira, obrigado. Ela nos deixa um presente de R$10. Obrigado, Zaira. Boa noite a todos. Uma dúvida. A Alemanha nazista também não tinha um juiz que conduzia julgamentos bem sensacionalistas? Sem dúvida nenhuma. Obrigado pela pergunta, Zaira. Sim, tinha. Agora me deu um branco no nome dele, eu estou vendo ele aqui na minha frente, não é o professor Denis, não, mas esse cidadão foi um dos primeiros, uma das figuras mais marcantes. Você vai ver muito documentário sobre ele na internet. E ele serviu de referência para o poder judiciário na Alemanha nazista. Ele era um nazista fanático, vou lembrar do nome dele daqui a pouco, e ele conduziu uma série de julgamentos em nome do partido, né, e do regime. E aí tem um episódio muito marcante que, por exemplo, os julgamentos referentes ao atentado de 20 de julho de 44, né, que a gente já falou deles, foram presididos por esse juiz. E ele Freisler, exatamente. Obrigado, Zaira. Roland Freisler. E o Freisler, ele conduzia de uma forma muito agressiva esses julgamentos, né? Intimidadora. E os julgamentos, por exemplo, dos acusados de terem participado da tentativa de atentado de assassinato de Hitler, eles transformavam em espetáculos, como foram os espetáculos, os julgamentos espetáculos de Moscou. Então, colocavam, inclusive, os réus, que, em sua maioria, eram generais da reserva, políticos de renome, botavam, por exemplo, com roupas maiores do que o tamanho deles, para que ficasse aquela coisa desengonçada, amarrada com cordão, né? E humilhavam esses homens. A história do Freisler, eu penso até em mais adiante escrever alguma coisa a respeito, porque ela
é muito significativa para a gente ver a participação do judiciário em regimes totalitários. Uhum. E aí tem um detalhe. Freisler nunca foi levado a julgamento por uma razão muito simples. No final da guerra, enquanto ele presidia um julgamento, houve um bombardeio onde ele estava, salvo engano era em Berlim, houve um bombardeio aliado e o prédio caiu em cima dele e ele morreu. Julgando, no julgamento. Detalhe, a sala de audiências e o Palácio da Justiça de Nuremberg, alguns meses antes, haviam sido usados, né, também para fazer esses julgamentos relacionados aos atentados de 44. Então, ali, pessoas haviam sido julgadas pela tentativa de assassinato de Hitler. Então, tem mais um aspecto simbólico. E ali estavam, alguns meses depois, os réus, os outrora líderes do nazismo. É incrível, incrível. Pessoal, até por uma combinação com o professor, eu vou até exibir esse comentário, poderiam estender a live até meia-noite, que live maravilhosa. Olha, obrigado. É muito instigante, é de uma beleza extraordinária, ainda que marcada por uma profunda tristeza, né? Uma das páginas mais terríveis da história da humanidade. Que bom, professor, ter gente da sua qualidade trabalhando documentos assim importantes. Eu faço, né, reitero mais uma vez esse convite. Esse livro, na próxima live, eu devia ter salvado aqui a imagem da capa, mas vocês vão encontrar a imagem da capa belíssima. Ele vem com o título Nuremberg 1945, não é isso, professor? Isso, Nuremberg 1945, O Crepúsculo dos Deuses. Parte 1, A Caminho de Valhalla. Né? A parte 2, Ragnarok, mas aí é para o ano que vem. Coisa extraordinária. www.clubeludovico.com.br. Você pode usar o cupom Xavier Convida para ter R$100 de desconto na assinatura anual por meio de cartão de crédito. Eu não indico coisa mais ou menos, professor. Nunca na vida. Eu tenho um respeito muito grande pela minha reputação, pelas coisas que eu indico. Indico muitíssimo o Clube Ludovico. Eu tenho essa parceria com o clube não só por ter sido um dos seus autores também, né, com o Da Palavra ao Medo. Nós praticamente esgotamos o livro, e vai acontecer o mesmo com o seu livro agora nesse mês. Desejo muito sucesso nesse percurso com o seu livro e queria agradecer demais a oportunidade dessa conversa. Nós vamos ter uma imersão sobre esse tema com o professor no último fim de semana desse mês, no sábado à tarde, domingo à tarde. Depois a gente vai anunciar tudo direitinho na página do Ludovico, na minha página pessoal, tá aqui descrita também, na página do professor, @prof.joanisval. Nós vamos continuar falando sobre esse tema. Assinem o Clube Ludovico. Se não fosse pelos 12 livros do ano, bastaria esse, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muitíssimo. Professor, muito obrigado, foi uma honra, tá? Eu que agradeço muito, Denis, pedindo perdão para vocês também, porque a gente tinha combinado de não estender demasiadamente essa live. O tema é instigante e a gente falaria disso por mais umas duas ou 3 horas, mas cansaria vocês. No final das contas. Eu só tenho que agradecer, como o professor Denis já assinalou, conheço o Clube Ludovico. Olha aí. O Tales de Mileto, ele sempre aparece ao final para dar uma saudação, professor. Muito bom, muito bom. Thales... Ele está sempre por aqui, o Thales. Thales tem que estar presente. Agradecer a vocês por estarem neste dia, né? Para nós aqui no Brasil um feriado, né? Para nós é um feriado, mas lembrem-se que foi há 80 anos que tudo isso começou. E aí eu aproveito para lembrar também que no nosso site,
tem uma página na internet que durante muito tempo está mais ou menos um ano parada, mas hoje eu voltei com ela, né? E hoje eu publiquei um texto pequeno sobre essa efeméride, sobre os 80 anos do início do julgamento Nuremberg, e ali eu coloquei um trecho do livro também, um trechinho, onde a gente conta como é que foi o início, o início na primeira audiência do julgamento. O meu site é www.joanisval, esse nome que vocês veem aí, no mundo civilizado só tem eu, www.joanisval.com, ou também você pode botar www.frumentarios.com. Mas eu acho que, por mais incrível que pareça, vai ser mais fácil se você colocar Joanisval, né? Joanisval é muito mais palatável. Exatamente. Entendi. Então, se você der uma olhada lá, você vai ter esse pequeno textinho sobre o início do julgamento e vai ter uma palhinha de um pequeno trecho do nosso livro também. Convidar vocês a conhecerem o nosso canal no YouTube, é Joanisval BSB, tudo junto, BSB de Brasília, né, o código do aeroporto de Brasília, Joanisval BSB, e ali tem um vídeo também mais antigo sobre o julgamento de Nuremberg, tem vídeos tem umas lives que eu fazia sobre diversos temas de relações internacionais, história, Segunda Guerra Mundial. Quem sabe eu não reativo isso também. E obrigado, Denis. E tem um vídeo que foi uma pequena aula que eu fiz sobre o campo de concentração de Auschwitz, com algumas imagens. Então, quem quiser, é um tema pesado, mas quem quiser conhecer um pouco mais, vale a pena. E, de novo, convidar vocês para o Clube Ludovico, convidar vocês a conhecerem esse nosso livro, esse tema, que, independentemente do autor, eu gosto muito do autor, porque eu conheço o autor há 50 anos, mas, independentemente do autor, é um tema que nós temos que conhecer, e entendo que nós temos que manter acesa essa chama diante de tudo aquilo que a gente tem visto, de negação de acontecimentos que se deram há 80, 90 anos. Ali ao lado, né? De percepções e narrativas que colocam de lado a condição humana, né? De ideologias que massacram o indivíduo. Isso é terrível. Liberdade é um bem preciosíssimo, e se nós pusermos a liberdade em xeque, o risco é altíssimo de não reavermos em pouco tempo. Na Alemanha foi preciso uma guerra para acabar com o nazismo. Na União Soviética, foram 70 anos para aquilo começar a desmoronar. Então, esse livro acima de tudo, uma contribuição nossa para essa reflexão sobre a condição humana, e há muitos momentos ali em que eu me emocionava ao escrever, sobre a condição humana e sobre a banalidade do mal. Eu acho que a gente pode encerrar de novo. Eu sou muito prolixo, professor, advogado, trabalho no meio político, a gente fala muito, mas é fundamental que a gente mantenha essa percepção e essa reflexão sobre a condição humana e a banalidade do mal. Então, novamente, obrigado, professor Denis. Quem sabe adiante a gente não faz outra live. Parabéns. Comovente, belíssimo. Muito obrigado pelo seu trabalho, e certamente vamos voltar já em breve, mas espero também que num tempo mais alargado. Obrigadíssimo, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, foi um prazer, e a gente se encontra na próxima. Obrigado, até a próxima. Um abraço, gente, até mais.